Sejam muito bem-vindos, meus queridos e amados irmãos, a mais um vídeo aqui no nosso canal Estudo Divino, um canal que busca trazer de uma maneira mais límpida e clara possível as escrituras do Evangelho para vocês, para que possamos ter uma mente sã com relação ao Evangelho de Cristo. Bem, como vocês podem ver, eu estou hoje em um cenário diferente do que eu costumo estar nos nossos vídeos aqui no canal, né? Aqui é um pouco para baixo do meu condomínio onde eu moro, tem um lugar bem gostoso aqui, bem arejado, bem amplo, bate bastante vento aqui, talvez vocês escutem um pouco do vento, tem bastante pássaros aqui cantando, é um lugar muito agradável, eu gosto muito desse tipo de lugar. Eu consigo compreender, vendo esse tipo de lugar, um pouco do que Cristo disse quando Ele nos orientou a fazer nossas orações em um lugar mais calmo possível, né? No caso, o nosso quarto, o interior do nosso quarto, né? Um lugar mais tranquilo. E eu entendo também o porquê ele ia diversas vezes para o monte para poder fazer as suas orações. Eu gostava sempre de estar no monte fazendo as suas orações. Bem, hoje eu vim aqui para falar a respeito de conversão, porque muito me entristece, até mesmo me revolta em alguns casos, a maneira que vem se pregando, que vem se falando a respeito de conversão dentro das denominações religiosas. E o nosso canal está aqui exatamente para isso, para mostrar para vocês através da Bíblia a verdade a respeito do Evangelho e da Escritura, para que vocês não sejam enganados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas que estão por aí. Bem, muito vem se fazendo retiros, eventos de entretenimento, até mesmo em grandes estádios de futebol, onde reúne até 30 mil pessoas no local e aí pedem para que elas tirem os seus tênis, os seus sapatos, fiquem descalças ali e levantem, ergam os seus calçados para proclamar que são lindos os pés daqueles que anunciam o Evangelho, que anunciam as palavras do Senhor. E por que estou tocando nesse assunto? Porque em cima disso, as pessoas dizem que aquelas 30 mil pessoas se converteram, aceitaram a Jesus por cumprir o ato de tirar os seus tênis e erguer para cima. Assim como outras colocam escadas dentro dos templos e dizem que as pessoas têm que subir, lá em cima tem uma sacolinha onde elas colocam as suas ofertas, os seus dízimos, diz que é a escada de Jacó, baseando-se na escritura bíblica também. Enfim, meus amados, eu não quero que vocês participem desse tipo de pensamento, não quero que vocês compartilhem desses tipos de ato, porque eu digo, um dia eu já compartilhei em parte desse tipo de atitude, eu me envergonho muito por isso, mas Jesus Cristo abriu os meus olhos e vem abrindo cada vez mais. Eu quero provar, mostrar para vocês biblicamente, pois não sou eu que digo, mas a Bíblia nos mostra, o Evangelho nos mostra, que isso daí não é sinônimo de conversão e nunca foi. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22 especialmente, vai falar sobre a Santa Ceia. E Jesus está ali com os discípulos num momento bem agradável, só que ele tem que dar a notícia de que um deles iria traí-lo. E aí Jesus vira para Pedro e diz para ele assim que Satanás havia pedido para cirandar com ele como ciranda trigo, alguma coisa desse tipo. O diabo queria colocar Pedro num lugar muito complicado, numa situação muito complicada. E Jesus diz na continuação para que quando Pedro se convertesse, atestasse isso às pessoas. Bem, Pedro já caminhava com Cristo há mais de 3 anos, mas mesmo assim, Pedro não era convertido. Na continuação ainda Pedro diz, Senhor, eu iria com o Senhor para onde tivesse que ir, passaria o que o Senhor tivesse que passar. E aí Jesus diz, você me negará por 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Em outra ocasião, Pedro foi repreendido pelo próprio Jesus quando disse, não, Senhor, o Senhor não há de passar todas essas coisas e tudo mais. E Jesus disse, aparta-te de mim, Satanás. Uma grande repreensão e retaliação às palavras de Pedro, que também no momento que estava sendo capturado pelos romanos, Pedro o atacou um dos soldados romanos e descumprindo também a vontade de Deus, porque Jesus disse, isso há de acontecer, isso tem que acontecer.
E Pedro era resistente a aceitar aquilo que tinha sido determinado por Deus. Então eu te digo, Pedro, mesmo andando 3 anos com Jesus, ainda não era convertido. E você acha que tirando o tênis ou levantando a mão para cima e dizendo eu te aceito, Jesus, você vai ser realmente convertido? Não. A conversão passa por um processo que para alguns demora, para outros é mais rápido e infelizmente para outros nem chega. Algumas pessoas acreditam que são convertidas, mas na verdade elas só colocam a Bíblia debaixo do braço uma vez na semana e escutam malemar a pregação do pastor ou do padre e se direcionam às suas casas e tornam a fazer todas as coisas que são ilícitas. Não estão preocupados em ouvir o Evangelho como é, não estão preocupadas em seguir os passos de Jesus, pois se alguém lhe der um tapa numa face, ela vai dar outra tapa na face da outra pessoa, e não oferecer a outra face, e não bendizer aqueles que os maldizem, e não perdoar aqueles que os ofendem. Não, isso daí as pessoas não querem, mas querem se converter, querem herdar o reino dos céus. Portanto, meus amados, não pensem que com apenas algumas palavras a conversão pode vir para nossas vidas. Você tem que mudar interiormente, verdadeiramente. Provavelmente Pedro só mudou após a morte de Cristo. Infelizmente ele ainda não era convertido quando Cristo ainda estava entre eles. Mas graças a Deus que o Evangelho e o amor de Cristo penetrou de verdade no coração dele e ele conseguiu ser totalmente mudado. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo se você gostou e inscreva-se no nosso canal para que você possa ter sempre as notificações dos novos vídeos que iremos lançar. Um abraço, fiquem na paz.